Edmundo, não sei se você lembra, mas a gente defendeu muito o Peck aqui num momento de ascensão do Vasco no Carioca, ainda no começo do ano, falando, pô, o Peck eu vejo uma qualidade nele, eu acho que é um cara que, pô, tem muito a agregar e crescer no time do Vasco, e a gente foi bem criticado no chat naquela época, falando, o Peck só é jogador de Carioca, ele é enganador, e não é o que está acontecendo. Inclusive o Gabriel Peck foi eleito craque do jogo lá na Globo, etc, né? E está sendo muito elogiado, saiu aplaudido de campo, e é impressionante como ele está se doando para o time, né? E assim, é lógico que a gente fala assim, tem muitos jogadores que se doam, mas às vezes não tem tanta técnica, mas não é o caso do Gabriel Peck, né, cara? Que ele jogou bem, fez gol, deu dois chapéus, eu acho, ou um só. Mas deu chapéu no jogo, deu show. O que você está achando do Peck, Edmundo? E você, na sua visão, você vê uma evolução ainda maior nele durante o tempo aí, cara? Porque eu vejo que ele tá evoluindo, né, cara? Gui, eu tenho 52 anos, então tenho uma memória afetiva um pouco antiga, né? E na minha memória afetiva antiga, o ponta, o atacante, era quem era marcado pelo lateral. Hoje, o futebol moderno obriga que o ponta, né? No caso, o Gabriel Peck, ele cumpra uma dupla função. Quando está sem a bola, ele marca o lateral adversário, né? Foi o Piquerez, jogou uma boa partida, né? Foi pelo lado esquerdo ali que o Palmeiras criou as suas melhores oportunidades. E ele ficava. A gente vê muito ele próximo do Pumita Rodrigues, até com bastante eficiência e vibrante, né? Quando conseguia desarmar uma jogada, até porque era o Dudu quem caía ali em cima do Pumita para o Arthur jogar pelo lado direito. Então, assim, o Gabriel Peck tem feito uma temporada excelente. Eu seria capaz de arriscar que ele e o Léo Pelé são os mais regulares do Vasco até aqui. Não só pela fase artilheira do Gabriel Peck, né? Porque lá nos primeiros jogos do Campeonato Carioca, quando o Vasco botou o time titular, era ele quem havia feito mais gols com a camisa do Vasco. Depois o Pedro Raul ultrapassou ele teve aquele gap que é normal, é natural. Mas eu falei isso tudo para falar uma frase simples. Se ele fosse só atacante, se tivesse uma função só, eu acho que ele ainda estaria se destacando mais. É que ele é muito jovem, muito voluntarioso e tem muito gás, né? Ao contrário do Alex Teixeira, que é jovem, mas não tem mais essa dinâmica de ir e vir, ou talvez a disposição. Né? Às vezes até tem gás, mas não tem a disposição, porque o atacante gosta de estar próximo do centroavante, ele gosta de estar perto do gol, ele, ele pouco se imagina lá ao lado do lateral ou da zaga para poder dobrar a marcação enfim, depois quando roubar a bola tem que chegar à frente. Assim, eu acho que o Vasco tem feito ótimas partidas, ainda falta um pouco de criatividade ali entre o Andrei e o Jair, acho que falta, mas se o Gabriel Peck fosse mais municiado, né, mais alimentado com bolas boas, com bolas que atacante gosta, para o mano a mano e tudo, tenho certeza que ele estaria se destacando ainda mais. E eu sempre defendi muito o Pedro Raul, porque eu dizia, a bola tem que chegar para ele. Nesse clássico contra o Palmeiras, a bola chegou. E ele participou efetivamente dos 2 gols, né? Fazendo um e cabeceando para que no rebote o Gabriel Peck fizesse o segundo gol do Vasco. Então, assim, futebol se repete muito, né? Não é uma ciência exata, mas ele se repete muito. O jogo tem que desenvolver, tem que ter criatividade, os laterais têm que cruzar, os atacantes finalizar e os meias criarem. Então, como a gente está falando especificamente do Gabriel Peck, eu acho que se tivesse um meia de criação, e o Vasco melhorou depois que esses atletas entraram em campo, e aí eu não estou discutindo a qualidade, né, do Figueiredo, do Orediano,
e do Marlon Gomes, mas o Vasco melhorou depois da entrada desses jogadores mais criativos. Melhorou fazendo um retrato do jogo inteiro, porque, claro, os primeiros minutos foram excepcionais de um time que marca forte e sai em velocidade no contra-ataque, por isso surpreendeu o Palmeiras fazendo 2-0. Eu tô lendo aqui o chat enquanto você estava comentando sobre o Gabriel Peck. Eu acho que assim, né, claramente, né, o Vasco é uma equipe em construção, tá começando a se entrosar, melhorando em campo. Acho que tem algumas coisas que eu não concordo ainda que o Barbieri faz, eu não assisti um pouco com o Galarza, para mim. O Barros, por exemplo, que estava jogando muito bem, não tá entrando mais, etc. Mas é um time em construção, né, Edmundo? E assim, deixa eu só colocar o pessoal antes de dar meu comentário. Olha lá, por exemplo, o Thiago Ferreira tá mandando. É loucura minha ou os laterais do Vasco não estão subindo como antes? Acabaram de falar que estava subindo bastante a Marcele, né? Como antes, depois que o meio ficou com Jair e Andrei. Queria saber do Edmundo. Você concorda aí com o Thiago Ferreira? Então, eu concordo com o Thiago Ferreira, sim. Eu vi muitos cruzamentos da intermediária, né? Inclusive o cruzamento do gol. O Piton, ele não foi à linha de fundo. Ele cruzou da intermediária, o Pedro Raul, do segundo gol. Né? Do segundo gol. O Pumita Rodrigues jogou muito bem. Eu achei que ele jogou muito bem. Ele marca com eficiência, ele tem personalidade, ele sai para o jogo, ele tabela e tudo. Até Ele não tem medo, né, Edmundo? Ele não tem medo, né? De lançar à frente. Mas se você reparar, a maioria dos cruzamentos dele também são da intermediária. Isso pode ser porque o adversário marcou bem, pode ser uma determinação do técnico Maurício Barbieri, que quando tiver uma oportunidade pela estatura do Pedro Raul, que ele efetive o cruzamento, pode ser uma série de coisas, mas acho que tem muito a ver com o estilo de jogo da equipe, sabe? Que não triangula, que não chega à linha de fundo, porque falta esses meias de qualidade, de criação, para poder dar uma bola de profundidade para o lateral vir fazer aquele famoso arco, né? Que pega a zaga de costas, né, para o gol e o atacante de frente. Isso aí, cara, é mortal. Palmeiras fez, né? Principalmente quando você tem um jogador de área. Né? No caso do Palmeiras era o Navarro, que fez um gol assim, e o Pedro Raul, né? que é a referência do Vasco dentro da área.